Sem dúvida alguma, estamos condicionados sim pelo tempo. Ainda que ele não possua cor, cheiro, ou a gente não possa tocá-lo, né? Os seus efeitos podem ser percebidos, tanto interna quanto externamente, nas mudanças do nosso corpo, nas mudanças do nosso pensamento, né? No envelhecimento da nossa pele, na fragilidade dos nossos órgãos, que vão falhando ao longo dos tempos. E esse tempo, ele vai nos ensinando muitas coisas. Ele nos mostra que excluir as condições desse próprio tempo é tornar-se refém dele. Nós devemos aceitar que existe uma beleza em todas as idades, existe um tempo para se entender esse tempo em todas as idades. Você pode ver que ninguém até hoje conseguiu vencer o tempo. Por mais que a ciência lute, por mais que as pessoas digam que este é um vencedor ou aquele, existe uma área da vida em que todos nós, em algum momento, nos sentimos perdedores. E esse tempo ele possui essa mágica de nos fazer olhar sobre uma outra perspectiva de como estávamos há um tempo atrás e como estaremos, talvez na nossa imaginação, daqui a um tempo. Eu gosto muito de analisar que a única coisa que nós levamos no tempo é o nosso corpo, a nossa roupa, e não tem como levar nada mais, porque por mais que nós digladiemos por riquezas, por posses, por conquistas, o próprio tempo diz que elas são passageiras, elas são efêmeras. O presente é um lapso de tempo por onde passa o passado. Então, quando a gente compreende esse tempo, a gente vai aprendendo a caminhar junto dele. Eu, como disse em outros momentos, que nós estamos em descompasso, ainda que exista esse descompasso, nós podemos entender que a vida é cíclica. Se você for observar a cada 10 anos, as mudanças que ocorrem na nossa vida são muito significativas. Em algumas delas, muito profundas. Esse novo tempo, esse novo milênio, essa nova era tecnológica, essa nova era de conectividade, de globalização, nos está ensinando muitas coisas. Você vê como o tempo ele é curioso, que muitos dos nossos heróis, pelo menos da minha geração, à medida que vão morrendo, nós vamos nos dando conta de que todo mundo passa. Aquele herói, aquela pessoa que você tinha o quadro dele no seu quarto e que agora já não existe mais, e você vê que as pessoas em 1, 2 anos já não falam mais, já nem se lembram, e cada um segue o ritmo normal e natural da sua vida. Nós podemos perceber que o tempo ele é um ciclo, ele é um rio onde todos nós estamos inseridos. Permitir-se afogar nesse tempo é permitir-se estar sujeito a ele. E todos nós estamos sujeitos a esse tempo, mas a maneira como nós vamos nos colocar ou nos posicionar em relação a esse tempo é que vai fazer a diferença. Eu acho que um jovem não pode ter uma mentalidade tão velha, nem um velho achar que pode ser um jovem. A beleza está em todas as idades, o acúmulo na juventude, ele deve fazer jus para que na velhice a gente possa tirar algumas coisas, tirar as cargas, né? A gente possa ver que já usamos muito alguma determinada coisa e que agora já não necessita mais. Você vê que temos tantas passagens interessantes onde nós aprendemos em um lugar, em outro lugar, com esta pessoa, com outra pessoa. E se nós formos olhar, o que está metido em tudo isso é o tempo. Cada tempo é diferente, cada tempo tem uma proporção diferenciada. Às vezes é um ano, às vezes é um mês, um dia, uma semana. Mas em cada tempo a profundidade nos leva a estar inseridos em nós mesmos. Por mais que a gente seja muito expansivo, seja muito egóico, né? Por mais que a gente esteja vivendo uma era de imagens, de pluralidades, existe algum momento em que a gente se volta para dentro. Ou que se percebe uma ruga no olho, ou que se percebe, nossa, eu já não consigo correr mais, já não consigo saltar, meu joelho dói. Isso é a chegada do tempo. O cansaço. Quando nós somos jovens, eu me lembro, eu pensava, como alguém pode dormir num domingo de tarde? Claro, a criança tem tanta energia que ela acha que o mundo está aí para ser desfrutado e tudo isso. E o velho, que já viveu muitas coisas, acha que não, que ele precisa descansar, que ele precisa levar a vida
com mais tranquilidade, com mais calma. E esse processo de desaceleração, ele é muito mágico, ele é muito interessante, porque a gente começa a observar o tempo com outros olhos, a gente aprende a escutar o tempo, a gente aprende a perceber o tempo e principalmente a desfrutar desse tempo, né? Então eu acho sim que todos nós estamos condicionados pelo tempo e também pela morte. É uma consequência. A única certeza que nós temos do futuro é que existe uma morte no meio. Por isso, a relatividade desse tempo, que nós temos uma percepção de um relógio para outro relógio, ou de um calendário para outro calendário, como seria se nós não tivéssemos essa percepção da hora, dos dias, dos anos? Como é que o tempo manifestaria em nós? Então, essa é a percepção. Ou seja, que idade você teria se você não soubesse a idade que você tem? A idade cronológica ela não corresponde a uma idade espiritual, nem a uma idade que faz referência à maturidade. Daí, talvez, o provérbio que diz que idade não faz maturidade. Agora, o tempo, sim, ele nos transforma, ele nos modifica. Em um tempo nós somos jovens, fortes, cheios de vida, em outro estamos velhos, já enfrentando a descida da ladeira. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que ainda que nós estejamos condicionados pelo tempo, essa condição, ela pode ser vista de uma outra maneira. Ela pode ser vista com olhos de ver, ela pode ser vista com uma lucidez, com uma claridade mental que vai nos colocar sempre em uma posição muito privilegiada. Porque a beleza existe tanto na infância, como na juventude, como na velhice. Quiséramos nós ter um corpo jovem e a sabedoria de um velho, mas ainda assim estaríamos em descompasso com a vida. Os ciclos não corresponderiam às nossas necessidades. Tem uma frase espanhola que eu gosto muito que diz: diga-me do que presumes e eu te direi do que careces. Então todos nós hoje carecemos de tempo. Tempo para parar, tempo para comer, tempo para pensar, tempo para refletir, né? O homem que não reflete, ele está ausente. E principalmente tempo para nos entender, para compreendermos a nós mesmos. Sem essa compreensão interna, é muito difícil que a gente tente entender ou compreender os demais. É muito difícil. O tempo existe, nós existimos dentro desse tempo, mas é importante que o tempo e nós tenhamos tempo.